O que é capitalismo? Capitalismo é o sistema econômico contemporâneo. E sua estrutura social básica é esta. Há duas classes sociais, burguesia e proletariado, e um estrato social de transição, a camada média. A produção no sistema capitalista é voltada para o mercado. As trocas aí são monetárias. Há a organização empresarial e a busca do lucro. Fases do capitalismo. Do final da Idade Média até os dias de hoje, o capitalismo atravessou 4 fases bem distintas, cada uma delas com suas próprias características. O pré-capitalismo, séculos XII a XV. O capitalismo comercial, séculos XVI a XVIII. O capitalismo industrial, séculos XVIII a XX. O capitalismo financeiro, fins do século XIX em diante. Pré-capitalismo, séculos XII a XV. No período pré-capitalista surgiu a economia mercantil, ou seja, a produção dos bens se destina às trocas e não exclusivamente ao uso imediato. Já havia no pré-capitalismo um esboço do sistema capitalista, porém o trabalho assalariado não estava ainda generalizado, predominando o trabalho artesanal. Capitalismo comercial, séculos XVI, XVII e XVIII. No capitalismo comercial prevalecia ainda o trabalho dos pequenos produtores independentes, artesãos. Mas o trabalho assalariado espraiou-se, sobretudo nos centros dinâmicos da economia europeia, ampliando-se aos poucos com o passar do tempo. No capitalismo comercial, porém, não existe ainda o predomínio das relações assalariadas. O capital mercantil, isto é, aquele controlado pelos comerciantes, prevalecia, ou seja, a produção encontrava-se subordinada ao capital comercial, de modo que no capitalismo comercial a maior parcela dos lucros estava nas mãos dos comerciantes, dos intermediários, e não nas dos produtores. Na fase do capitalismo comercial, obtinha um lucro maior aquele que comprava e revendia a mercadoria, e não quem a produzia, razão pela qual o capital acumulava-se na circulação, comércio, e não na produção, indústria. Capitalismo industrial, séculos XVIII a XX. Esta fase do capitalismo começou com a arrancada industrial da Inglaterra. No capitalismo industrial, o capital acumulado na circulação de mercadorias foi investido em processos produtivos, desencadeando a aceleração da industrialização. No capitalismo industrial, a acumulação capitalista concentrou-se na produção,
o que possibilitou ao capital industrial, pela primeira vez, dominar todo o conjunto da produção, inclusive o processo de distribuição e circulação. No capitalismo industrial, o trabalho assalariado consolidou-se, suplantando os artesãos que detinham os meios de produção. A sociedade foi dividida em dois setores: o dos proprietários dos meios de produção e o do exército de trabalhadores assalariados. Produzida pelo capitalismo, a industrialização surgiu na Inglaterra, mas espraiou-se pela Europa, América do Norte e Ásia, para mais tarde ganhar o mundo em um grande movimento internacional, pois todas as nações viam a industrialização como uma forma de aumentar seu poder político-econômico. Capitalismo financeiro. Fins do século XIX em diante. O capitalismo financeiro é a fase do sistema econômico capitalista que caracteriza a nossa civilização técnica multicultural contemporânea, cujas sociedades orbitam em torno das metrópoles internacionais cosmopolitas, sediadas, de regra, nos países que experimentaram processos autóctones de revoluções industriais. No capitalismo financeiro, o sistema bancário e as grandes corporações financeiras são dominantes, controlando as demais atividades: agricultura, pecuária, comércio, indústria e serviços. No capitalismo financeiro, as empresas tendem a se concentrar, tornando-se cada vez mais poderosas, com uma dimensão internacional. São as multinacionais, também chamadas empresas transnacionais, com sócios domiciliados em diversos países. O capitalismo financeiro é também chamado capitalismo monopolista, devido ao acentuado processo de centralização e concentração de capital. Capitalismo, o sistema econômico contemporâneo. No modo de produção capitalista, as classes sociais se relacionam pela propriedade privada do capital, de um lado, e pela venda da força de trabalho em troca de salário, de outro, através de um mercado de contratação livre. As mercadorias vendidas e os serviços prestados neste sistema permitem ao capitalista recuperar o capital investido e obter um excedente denominado lucro. Ao longo de sua história, observa-se no capitalismo um processo crescente de divisão do trabalho e de especialização da mão de obra. O capitalismo provocou também um veloz e significativo avanço tecnológico. Deu origem a novos métodos de organização do trabalho, de administração de empresas, de técnicas contábeis, de uso da moeda e do crédito. Por outro lado, foi justamente a busca capitalista por novas riquezas e o controle de novos mercados que provocou o colonialismo, o neocolonialismo
e o imperialismo recentes. O capitalismo tem experimentado períodos de prosperidade e de crises alternadas. Algumas destas crises foram muito graves e também guerras, até mesmo mundiais. Contradição interna do capitalismo. A contradição interna do sistema econômico capitalista é o antagonismo entre as suas duas classes sociais, a burguesia e o proletariado, resultante da relação de trabalho. O antagonismo entre as classes sociais no capitalismo, isto é, entre a burguesia e o proletariado, é o fator que provoca a luta de classes neste sistema econômico. A contradição fundamental do capitalismo se deve ao caráter social da produção e ao caráter privado da apropriação. A empresa capitalista exige a divisão técnica do trabalho, a organização metódica empresarial, impondo aos trabalhadores uma atuação solidária e coordenada. Porém, os meios de produção são propriedade privada do capitalista, e o produto do trabalho social é incorporado a essa propriedade privada. A diferença entre o capital investido na produção e o valor de venda dos produtos, a mais-valia apropriada pelo capitalista, não é outra coisa além de valor criado pelo trabalho. O capitalismo nem mesmo garante meios de subsistência a todos os membros das várias sociedades de nossa civilização técnica. É benéfico ao sistema capitalista a existência de uma massa de trabalhadores desempregados e pauperizados, chamada Exército Industrial de Reserva, a qual permite aos capitalistas exercerem um controle, pela própria disponibilidade de mão de obra, das reivindicações operárias. O crescimento econômico resultante do sistema capitalista é obtido de um modo inconsequente e irresponsável, o que provoca inúmeros problemas sociais. A relação homem-natureza própria do capitalismo é de caráter predatório, de um modo a cada dia mais intenso e veloz. A evidência da necessidade de superação do capitalismo fez com que fossem formuladas diferentes propostas para que este sistema econômico fosse substituído por outras formações socioculturais.